tarde vocês que assistem à TV Pax. Meu nome é Gilson Pires, é um prazer estar aqui com vocês, começando um novo trabalho, um novo programa, o Natural Ser. Dentro até de um momento bastante importante até para a Pax, estamos aí nas vésperas, né, do 31º aniversário da Pax. Efetivamente é um trabalho, né, de longa data que a Carmen desenvolve, com a ajuda aí dos mestres ascensionados, e só tem, na realidade, trazido alegria ao longo desse tempo todo. E amanhã, inclusive, né, dentro dessa data, a gente também vai ter um evento super especial a partir das 10 da manhã. Ao final a gente vai estar falando também, mas quem puder, por favor, compareça, já estão convidados antecipadamente, para poder participar também desses festejos. A gente aqui vai tentar, no nosso programa, abordar a questão espiritual em relação à Umbanda. Como, na realidade, nós utilizamos toda a ritualística da Umbanda no sentido de relacionar com o natural, relacionar com as entidades e buscar com isso o equilíbrio para o ser humano. A Umbanda, na realidade, ela é milenar. Podemos entender que ela tem referências, inclusive históricas, em apontamentos, né, muito antigos. Ela, inclusive, é historicamente relembrada como reinício no Brasil, por volta ali de 1500, 1515, com a questão da chegada, né, dos negros ao Brasil. E ela, na realidade, é uma miscigenação de várias religiões, porque naquele momento o que nós tínhamos era a influência dos europeus, trazendo inclusive, né, um pouco da doutrina do kardecismo, a própria questão local com os índios e os seus valores culturais, e também a questão cultural trazida pelos negros. Junto com o catolicismo, na realidade, essa miscigenação toda possibilitou o nascimento no Brasil da Umbanda da forma como a gente conhece. Mas enquanto culto de relação com o natural, a natureza, os seus elementos e as divindades, isso na realidade é milenar. Uma outra característica que a gente pode apontar para a Umbanda, na realidade ela preserva e respeita todas as culturas. Porque, embora cada um, efetivamente, como ser humano, tenha a sua individualidade, somos semelhantes, mas não somos iguais, essa relação também com a divindade, com o espiritual, também se processa dessa forma. E, claro, culturalmente, em cada local, baseado inclusive em cada ritualística, em cada cultura, em cada valor local, acaba tendo como uma resultante um trabalho diferenciado. O objetivo é o mesmo. E independente da forma como se cultue ou os nomes que se deem, a gente tem na realidade a Umbanda como um instrumento para que o ser humano possa se relacionar com o sagrado, se equilibrar e buscando na realidade a sua evolução enquanto nesse plano terreno. Então é até importante a gente entender que toda a ritualística que hoje se vê na Umbanda, nos cultos de Umbanda, nas gírias em si, efetivamente tem uma raiz milenar e tem, claro, contextualizando com a situação local, com a cultura local, com a herança cultural de cada povo, de cada local, de cada raça, efetivamente um ritual distinto, mas de uma grandiosidade nessa busca e também, como disse, respeitando essa relação de cada um com o seu individual, com o seu momento e com a sua crença. Nesse sentido, a gente pode dizer que os rituais de Umbanda buscam nos aproximar da divindade, do sagrado. E a gente vai poder, inclusive, nos outros programas e também nas gírias que serão sempre feitas no primeiro sábado de cada mês aqui na Pax, buscar o entendimento da teoria, ou seja, para que possamos conhecer efetivamente sobre aquilo que estamos, na realidade, cultuando, e também a parte prática, ou seja, como é que eu efetivamente cultuo isso no meu dia a dia, na minha vida, não só nos rituais de Umbanda, não só nas visitas em terreiro ou em casas sagradas, e sim como isso se reflete na minha vida a partir do conhecimento que eu adquiro e da relação que eu tenho com o espiritual. Eu acho que isso é um ponto de destaque, porque a Umbanda, como disse, respeita todas as diferenças, respeita todas as raízes que cada um carrega, mas cultua que a nossa relação com o sagrado, a nossa busca de encontrar a nossa paz espiritual, o encontro com Deus, supera todas essas outras etapas. Voltando nessa questão mais histórica,
Com o desenvolvimento, embora se tenha historicamente, né, como um ponto na história, rituais que efetivamente caracterizam a Umbanda com Zélio de Menezes no Rio de Janeiro, isso na realidade é num momento onde mais se estrutura a ritualística, mas o culto em si, como eu disse, em terras brasileiras a gente pode datar de 1515, com toda essa miscigenação de culturas. Respeitando essas diferenças é que justamente acontece para que cada casa tenha, dentro da sua ritualística, tendências diferentes. Isso seja em relação às forças que vieram com os negros da África de cada nação, seja Jeje, seja Nagô, seja Queto, e a mistura regional no Brasil nesse encontro. Seja com os índios, como disse, seja com a raiz católica também dos europeus, ou mesmo a kardecistas também vinda com os europeus. Então vai se observar ao longo do Brasil cultos diferentes, mais ao sul, ao centro, ao norte, ao nordeste. Mas, mais uma vez, a diferença está na parte ritualística e não na relação com o sagrado. Então, cada um pode chamar a sua divindade de um determinado nome, e nesse ponto também é importante destacar que quem efetivamente tem a necessidade de representação, de dar nome e também figurar para isso, é o ser humano, porque para o espiritual isso está muito mais elevado. Nós precisamos, né, enquanto ser humano, enquanto, né, no planeta Terra, ter essas referências. E para o ser humano é uma eterna busca, porque muito do que se desconhece, muito do que na realidade não se tem o conhecimento, acaba se tendo essa busca e onde se projeta como seria, o que seria, e preciso na realidade, enquanto ser humano, ter referências palpáveis, né, para me referenciar a essas divindades, aos orixás, aos caboclos. Mas o mais importante em todo esse processo é justamente que a pessoa possa gradualmente ir aprendendo essa forma de relacionamento, e aí independente de um desenvolvimento mediúnico espiritual, ou seja, para se incorporar as entidades dentro da ritualística, independente dessa questão, a assimilação do conhecimento favorece para que a pessoa que convive com os cultos, com as giras espirituais, possa dela, na realidade, melhor aproveitar. No sentido de entender os processos, a relação com o natural e com isso como utilizar no seu dia a dia. Porque o grande objetivo é que o ser humano esteja equilibrado, né? Que exista paz nas relações, que exista paz no planeta, que exista efetivamente toda uma relação com a natureza, se respeitando cada momento, cada situação, cada energia, cada culto, cada posição e cada pessoa. E é bem isso que a gente acredita que a Umbanda tem como uma mensagem maior. Voltando para essa questão da origem, como disse, várias nações de vários locais, por exemplo, África, vindo para o Brasil, para também vários locais ao longo do nosso território, com certeza você não tem uma unidade ritualística. E a Umbanda também não busca isto. Na realidade, como disse, busca essa relação do ser humano com o natural, com as forças da natureza. Então precisamos respeitar quando em uma outra localidade verificamos, vivenciamos uma ritualística diferente. Não existe o certo ou errado, não existe na realidade, eu faço assim, então todos terão que fazer. Não, para mim aquela relação se estabelece daquela forma e com isso eu atinjo meus objetivos. Num outro momento, numa outra localidade, com uma outra cultura, isso pode se manifestar de forma diferente, com diferentes objetivos, mas atingindo-os da mesma forma. Então é muito importante que a gente possa distinguir efetivamente a Umbanda enquanto religião como um todo, e eu diria que nesse sentido tudo o que eu disse até agora demonstra que a Umbanda é uma religião 100% brasileira, porque ela nasce aqui nesse ressurgimento com a influência de várias questões e nos dá os moldes do que vivemos hoje. Mas mesmo, como disse, dentro disso, posso ter uma manifestação no Sul totalmente diferente da manifestação ritualística que acontece no Nordeste. E isso não diminui, não aumenta nada, nem uma situação nem outra. Como disse, são diferenças que têm que ser respeitadas e a Umbanda sabe muito bem, dentro de todo o trabalho espiritual, respeitar tanto as crenças,
as diferenças, as origens e principalmente a cultura, toda a história que aquele povo carrega, que na realidade permitiu que ele chegasse até aquele momento. Os rituais de Umbanda, as giras, como chamamos, na realidade a possibilidade é um momento ritualístico onde se tenta, dentro daquele espaço físico, se elevar vibratoriamente para possibilitar uma aproximação do plano espiritual. Isso vem a favorecer não só assistentes, mas também como os médios que incorporam, os médios de trabalho, e aí tem-se toda uma estrutura de trabalho, desde o coordenador da gira, o Ogã, o médio de incorporação, o seu cambono, que é aquele que vai assistir o consulente, e aquele que participa também. Todos têm as suas diferenças, as suas necessidades, as suas buscas, mas que naquele momento torna-se uma unidade. A busca, na realidade, dessa conexão com o sagrado. Deus é único, independente, né, de que ritual eu utilize, independente da religião que eu professe. Existem N religiões, mas uma breve leitura nas ritualísticas das religiões, vamos perceber que elas estão muito próximas em muitos aspectos uma das outras. Claro, mais uma vez destacando, a parte cultural, toda a bagagem cultural que se tem, e a localidade é influenciador disto. E isso, na realidade, pode ter as nuances, mas se olharmos alguns rituais da Igreja Católica, alguns rituais do kardecismo, alguns rituais da Umbanda, do budismo, vamos encontrar similaridades. Isso não é, na realidade, um acaso, uma coincidência, porque, na realidade, a relação com o natural é uma só. O natural existe, e ele existe independente de mim, independente de você. Ele lá está. Como você se relaciona com ele é a forma ritualística que você vai estabelecer. Então, nesse sentido, você acaba tendo ritualísticas diferentes e, às vezes, dentro de ritualísticas diferentes, você vai observar alguns preceitos que são iguais, que são similares, parecidos ou que têm a mesma origem. Isso demonstra que todo ser humano, né, no planeta tem a mesma necessidade, tem a mesma busca e tem a mesma intenção. Como disse, pode se manifestar ritualisticamente de forma distinta, mas em muitos pontos vamos nos ligar ao sagrado da mesma forma. Isso é importante até que a gente entenda, para que não tenha uma leitura de que este ou aquele ritual, esta ou aquela religião, seja melhor ou pior. Não existe isso frente ao sagrado na minha leitura dentro do trabalho de Umbanda. O que existe na realidade, como disse, é o respeito às diferenças. Mas o homem sempre vai estar buscando essa relação com Deus, com o sagrado, buscando se entender e entender inclusive o ciclo da vida, que para nós com uma leitura, né, mais limitada, fora do plano sagrado, muitas vezes traz diversos questionamentos, os porquês de muitas coisas. E esse contato com o espiritual, com as divindades, com as entidades, acabam esclarecendo alguns pontos, nos trazendo informações de outros e possibilitando principalmente que a gente evolua enquanto ser humano, enquanto ser espiritual que somos, porque todos carregamos isso, independente de um exercício efetivamente de incorporação ou não, a entidade e o plano vibratório está aí presente, é apenas a consequência de uma situação, de um momento que de repente pode levar você a uma situação de desenvolvimento, necessária ou não. Todos têm a sua mediunidade, todos têm a sua relação com o sagrado. E se a gente observar a natureza, seja em qualquer aspecto, né, seja numa floresta, seja numa cachoeira, seja numa montanha, ali está a presença do sagrado, né, do elemento sagrado, que efetivamente vibra, reverbera, né, por todo o planeta. O que precisamos muitas vezes é estarmos prontos para entrar na mesma sequência, na mesma frequência, na mesma afinidade, para então podermos ascensionar. E isso com certeza traz reflexos para o nosso dia a dia. Então, claro, é um aprendizado, é um desenvolvimento, e o desenvolvimento, quando eu digo aqui na acepção da palavra, é o desenvolver a relação com o seu espiritual, com o seu natural e com a sua crença, independente do desenvolvimento mediúnico, para que você trabalhe dentro de uma ritualística, como eu disse, no benefício, né, de toda a coletividade e da sociedade a qual você compõe. Então são vários aspectos que a gente vai estar trabalhando e falando ao longo dos programas,
tentando justamente levar para você que nos assiste o conhecimento de muitas coisas que gravitam em volta, né, de uma ritualística de Umbanda, desmistificar algumas outras situações para que a gente esteja mais aberto a esse conhecimento, a esse relacionamento, a esse envolvimento, que com certeza só traz a cada um uma possibilidade de ser melhor do que fomos ontem. E isso deve ser um processo contínuo a ser buscado em nossas vidas desde que nascemos. Lá inconscientemente, enquanto muito crianças, e à medida que crescemos, aumenta também a responsabilidade com nós próprios e também com a própria sociedade, com a família, com aqueles com quem nós temos o relacionamento. O mundo, na realidade, não é uma concha onde se vive individualmente. E as energias da natureza, o presente no sagrado no planeta Terra, afeta todos eles, não importando onde cada um esteja. Então é muito importante que a gente possa também nesse sentido pensar. O trabalho desenvolvido aqui na Pax tem várias nuances, tanto que temos aqui na casa 20 atividades gratuitas, né? E com certeza, se você busca alguma atividade, algum relacionamento com o espiritual, algum desenvolvimento, algum conhecimento, venha conhecer. Com certeza uma delas irá lhe atender no sentido da sua busca, no seu momento, porque como disse, cada momento de cada um é diferente, então de repente você está num momento que tem uma necessidade diferente da minha ou diferente da de outro, mas com certeza dentro dessas 20 atividades gratuitas da casa, com certeza uma irá lhe atender dentro das suas necessidades e do seu momento. E fora isso tem uma série de outros profissionais que atuam também ajudando para que cada um possa, dentro das suas necessidades, dentro do seu tempo, buscar aquilo que efetivamente necessita. E aí é um trabalho também espiritual, e o plano espiritual, mais sábio do que a gente, efetivamente acaba nos direcionando para o momento e para o tempo, que às vezes nem mesmo nós temos efetivamente a consciência disso. E as coisas acabam acontecendo naturalmente. Mas como eu dizia, o trabalho da Pax é um trabalho, né, já desenvolvido aí há 31 anos, é um trabalho bastante consistente, buscando com a força dos mestres ascensionados o equilíbrio energético e vibratório, ancorando o planeta enquanto, né, local onde convivemos, buscando efetivamente que todo esse vibratório desenvolvido pela casa se reflita e de alguma forma, né, esteja presente na vida das pessoas. É um trabalho pela paz, pelo equilíbrio, pelo ser individual, mas pelo ser coletivo, pela natureza. E esse nosso trabalho de trazer um pouco do que é a Umbanda, do que é a ritualística, de quais são os preceitos, também vem a somar com esse entendimento, porque não se rotula aqui uma situação ou outra, e sim, na realidade, a possibilidade de entender todos os processos espirituais e vibratórios, e dentro dos quais a Umbanda também está inserida. Nós começamos no primeiro sábado de março, e isso vai se estender sempre para os primeiros sábados de cada mês, uma gira espiritual também aqui na Pax, com o objetivo justamente de poder propiciar a vocês que nos assistem a possibilidade de vivenciar, sem mistificação, a questão ritualística, a questão vivencial e as giras de Umbanda. E como na realidade isso é movimentado e como na realidade isso também pode ser levado, né, para o seu dia a dia e para a sua casa. Uma forma na realidade de abrirmos não só a possibilidade de se conviver, mas a possibilidade também de se conhecer. E de repente, dentro da afinidade, sentir que aquilo é para você, que aquilo é o seu momento, que aquela ritualística, que aquele movimento espiritual lhe atende e lhe apetece. E se assim o for, claro, estamos aqui de braços abertos esperando vocês. A Umbanda, voltando na questão mais ritualística, ela na realidade estabelece uma série de preceitos, primeiramente para aqueles que vão compor a corrente de trabalho, ou seja, os médios que vão compor a corrente, desde a preparação física à preparação espiritual, desde os banhos aos assentamentos. Isso para que se tenha uma condição do médium
que vai trabalhar aquela energia naquele ritual a melhor possível para favorecer não só a ele e aos membros também da corrente, mas aqueles que também procuram o ritual. Uma forma de, na realidade, facilitar que essas necessidades sejam canalizadas. E durante a incorporação, o que se busca é um canal direto entre as entidades do plano espiritual e aquela pessoa que está ali para uma consulta, o consulente, aquele que efetivamente vem trazer ou suas necessidades ou suas dúvidas na busca de uma palavra, de uma orientação e principalmente de um caminho energético, espiritual, vibratório que possa orientá-lo, trazendo um equilíbrio e que esse equilíbrio não seja só reflexo naquele momento, naquele ritual, que seja na realidade também aplicado na vida, no dia a dia, nas atividades e, como eu disse, no seio da família, em casa. Essa preparação, como disse, é para que possamos energeticamente preparar o ambiente. E aqueles que chegam para assistir a gira, participar dos rituais, naturalmente vão se integrando a esse movimento. E aí é muito importante e marcante, acho que até uma patente da própria ritualística da Umbanda, a percussão, onde os atabaques, com seus toques, né, com seus cantos, buscam justamente elevar o plano vibratório. Nós que estamos no dia a dia, nas nossas atividades terrenas, e que nos deslocamos para uma atividade espiritual, onde eu tenho que separar aquela qualidade energética vibratória em que eu estava até aquele momento, e a qual eu efetivamente, a partir daquele momento, vou participar. Então, seria um momento de separar aquilo que eu estava até bem pouco tempo vivenciando, inclusive poderia ser numa atividade profissional, e o momento em que eu entro ali para uma conexão com o sagrado, com o meu espiritual, com o meu ser, com as entidades. Então, nesse momento, eu já tenho que buscar uma elevação energética, vibratória e espiritual para sair daquele plano simplesmente terreno, mais denso, me elevar para facilitar, como eu disse, a aproximação com o plano espiritual, para que então as entidades, os elementais, possam efetivamente trabalhar dentro, inclusive, de uma necessidade inconsciente da pessoa. Prepara-se isso e através, como disse, dos toques do atabaque, seja com um ponto cantado, seja com uma reza, vibratoriamente influenciar o ambiente e as pessoas, favorecendo essa elevação espiritual. Essa elevação, como disse, irá favorecer o processo de incorporação nos médios, mas irá favorecer também aqueles presentes, que muitas vezes, né, ao passar com a entidade e levar uma necessidade, não é só aquela que conscientemente ele está professando, irá ser trabalhada. O plano espiritual, com a sua sabedoria infinita, acaba também atuando em outras necessidades que são inclusive inconscientes para a pessoa naquele momento do ritual, mas que ao longo dos próximos 7 dias vão se manifestar na vida e muitas vezes a pessoa para, poxa, mas qual a relação disso com o que foi trabalhado? Porque, mais uma vez, ela não levou conscientemente esse pedido, essa necessidade. E isso sim foi um resultado de um trabalho de um plano superior. Mas o importante, independente de consciente ou inconsciente nessas necessidades, é a possibilidade do plano espiritual trabalhar e movimentar em você a necessidade que você a tenha, independente de qualquer outra questão, favorecendo para que isso seja encaminhado da melhor forma. Não é simplesmente uma transferência de responsabilidade ou de opções que fazemos com o plano espiritual, entregando todas as situações, as necessidades ou os problemas e aguardando com que isso se resolva. Esse movimento energético vibratório, o espiritual na realidade faz com que tudo se movimente. E esse tudo, nós somos parte. Então, seremos parte desse processo com a interação com o plano energético, vibratório, espiritual, e o resultado disso irá nos favorecer. Pode parecer, às vezes, né, para quem nos ouve pela primeira vez e que de repente ainda não tenha participado de um ritual de Umbanda, um tanto quanto estranho entender essa mecânica, essa dinâmica. Mas eu lhe asseguro,
ela acontece dessa forma. E a manutenção, porque como qualquer outra energia movimentada, se deixar inerte, naturalmente ela vai perdendo a frequência da própria vibração e essa energia vai ficando cada vez mais densa. E o que fazemos nas ritualísticas é justamente estar renovando e movimentando essas energias, esse vibrar espiritual, para que ele se torne presente e possa sempre ser renovado. Porque também a vida é dinâmica, as necessidades de hoje não serão as de amanhã. Com certeza eu tenho situações diferentes no meu dia a dia hoje, no meu dia a dia amanhã, na minha relação material com família, na minha relação material com trabalho, na minha relação material com qualquer outro colega, amigo, etc. E isso para cada um está num tempo. E o tempo eternal ele é muito distinto para cada um. Então as necessidades, como disse, elas são dinâmicas. A vida também é dinâmica e a energia do plano espiritual também é dinâmica. O que a gente tenta, através da ritualística, é equilibrar, é trazer isso tudo por um eixo que favoreça a cada uma das pessoas. Possa, na realidade, ser reflexo na vida e no caminhar de cada um. E é assim que a gente deve entender os rituais. Desmistificando no sentido até de tirar a questão do manto da magia. Podemos entender a magia com essa beleza do trabalho espiritual feito pelas entidades e o reflexo na vida de cada um, que esse é o objetivo maior da ritualística. E não como uma coisa intangível ou mesmo inteligível que eu não tenha acesso. O que se busca, inclusive nesses trabalhos iniciados aqui na Pax, é, como eu disse, a junção disso. É o conhecimento e a prática e o favorecimento de um dia melhor para cada um de nós. E o reflexo que eu esteja bem, reflete em você, o seu reflexo que você esteja bem, reflete no próximo, e assim a gente consegue formar uma grande corrente espiritual, vibrando a favor de todos e do planeta. Porque até a própria natureza não tem por que desejar que seja diferente. Tudo na realidade no universo está em equilíbrio, e há uma interdependência, uma inter-relação de tudo. Muitas vezes, na nossa limitação de ser humano, é que não conseguimos entender ou visualizar isso. E essas práticas justamente favorecem para que a gente possa buscar essa interação, possa buscar essa relação com o espiritual, com a divindade, com o sagrado e dele, na realidade, se alimentar na nossa eterna busca enquanto seres humanos, do sagrado, da relação com Deus, do entendimento da vida e na evolução, ao burilar a própria essência, as próprias experiências que vivemos, para que amanhã seja melhor do que hoje. E assim consecutivamente. A ideia de se ter efetivamente uma experiência terrena é justamente para que possamos ascensionar, possamos na realidade crescer enquanto seres humanos, enquanto seres espirituais. Então eu acho que é assim que também deve ser entendido a Umbanda. E dentro desse entendimento, eu vou até convidar vocês agora a primeiro uma reflexão. Independente de estarmos em um processo de ritualística, a energia, o espiritual, as entidades, os mestres ascensionados estão presentes e onipresentes em tudo. Aonde você está agora, aonde eu estou também. Vamos fazer nesse momento uma conexão com a sua necessidade, independente de qual seja ela, mas eleja uma para que você, inclusive, se concentre e tenha foco em tal. Eleja uma delas como esta e vamos fechar os olhos e vamos primeiro mentalizar. Busque você consigo mesmo uma relação com o sagrado, com o natural, com qualquer lugar que lhe traz, na realidade, uma boa sensação. Seja, como disse, uma mata, seja uma cachoeira, seja um mar, seja uma montanha, não importa. Cada um, de repente, tem dentro das suas referências de vivência um ponto como esse. Então, eu vou pedir que cada um, por um breve período, feche os olhos, busque a conexão mental com esse local e dentro desse processo, busque a mentalização dessa sua necessidade. E nós vamos fazer esse trabalho junto, para que você também, a partir desse momento, passados 7 dias,
reflita como é que foi essa movimentação energética, que vamos buscar a conexão com o sagrado, nesse ponto que você vai mentalizar agora. E ele possa ser o início de uma grande experiência, de uma grande transformação na vivência com o espiritual, independente, como eu disse, de qualquer ritualística e de não estarmos presentes fisicamente. Estamos falando aqui através da internet, mas não importa, a sua conexão aí será de onde você está, como a minha também. E vamos mentalizar nesse momento, e eu peço para que vocês, dentro do possível, possam também fazê-lo por um breve momento. Para conhecimento também de vocês, esse toque de fundo é o que convencionamos chamar de Congo de Ouro. E dentre uma série de toques e atividades, ele normalmente é consagrado para um trabalho com a linha de Ogum. E Ogum é fogo, Ogum é dinâmica, Ogum é o movimento. Eu mentalizei aqui para que cada um de vocês que estão nesse momento nos assistindo possam, com esse movimento de Ogum, dentro do pensar e do firmar de cada um de vocês, dentro de cada necessidade e nessa conexão que eu solicitei com qualquer ponto da natureza, aonde na realidade lhe apetece e você tem uma referência boa, essa vibração possa ser potencializada na dinâmica de Ogum, levando efetivamente ao alcance desse equilíbrio e daquilo que você efetivamente busca e precisa. Que a gente possa vivenciar, como disse, um pouco de teoria, um pouco de história, um pouco da Umbanda e um pouco da prática, independente de que você aí esteja. Então, novamente, esse ponto de Ogum, um toque na realidade consagrado que é chamado Congo de Ouro, também movimenta energeticamente qualidades vibratórias dentro da força de Ogum, dentro da força que é característica de Ogum, com a sua própria dinâmica. Ogum é movimento essencialmente, né? Ele possa, na realidade, ser levado para você, ser levado para a sua semana. Espero que ao longo também desses próximos 7 dias, aquilo que você mentalizou, aquilo que você vibrou e nós juntos aqui ancoramos, possa efetivamente ter resultado. É o que desejo de todo o coração para todos que nos assistem. Mas eu ainda gostaria de falar mais um pouco da questão vibratória espiritual. A gente, dentro da Umbanda, tem diversas entidades consagradas e diversos nomes. Como disse, independente da forma como eu chame, até porque a Umbanda tem muito da raiz dela nos rituais africanos e, claro, muito do que está, seja em palavras, seja em pontos, seja em cantos, rezas, dito, está na linguagem iorubá, que muitas vezes pode, né, para quem não tem um primeiro contato, efetivamente trazer o desconhecimento. Puxa, mas o que é que aquele termo significa? O que efetivamente referencia? Ok, isso a gente vai trabalhar, né, nos outros encontros que a gente vai ter tanto presencialmente como pela internet, mas toda a parte iorubá é uma cultura ancestral com uma raiz muito forte e, claro, com uma presença marcante dentro da Umbanda. E o Congo de Ouro, para a entidade Ogum, é na realidade uma invocação. A
já milenar, que era feita para essa qualidade energética, para essa energia. Dentro de todos esses, seja Ogum, Oxóssi, Xangô, todas as entidades que a gente também conhece, estuda e pratica, a gente sempre inicia falando de Oxalá, que na referência com o sincretismo católico seria Jesus Cristo. Independente da imagem que você dê a esse mestre, o nome na realidade que você atribua é o que menos importa. A nossa referência dentro da Umbanda é como Oxalá, como pode ser Buda, como pode ser Jesus Cristo, isso não importa. Mas ele na realidade representa mais que tudo a luz no nosso caminho, a luz na nossa vida e uma luz no sentido de buscar o equilíbrio e a serenidade. Nos cursos que virão também adiante, teremos a possibilidade de juntos estudar o que chamamos na realidade Shire. Na realidade, o movimento que todas as qualidades energéticas fazem, seja dentro de um movimento com o ser humano, com a entidade ou com o planeta. São, na realidade, ciclos distintos que, na realidade, em algum momento eles se encontram. E a gente vai poder explicar isso um pouco mais. Mas voltando, Oxalá, que significa toda essa luz que efetivamente esteja no nosso caminho, é uma das entidades desse panteão da Umbanda tão importantes. E que a gente possa, também no nosso dia a dia, na nossa relação, independente do exercício que fizemos aqui hoje, sempre que precisarmos, podemos buscar nesse Oxalá, nesse Buda, nesse Jesus, essa luz que vibratoriamente possa refletir no nosso caminho. É a luz de uma consciência, é a luz de uma sabedoria, é a luz de um equilíbrio, que a gente possa efetivamente também exercê-la na nossa vida, no nosso dia a dia, e diria que até nos momentos em que vivemos atualmente, importante também colocá-la nas nossas relações. Muitas vezes acabamos tolhendo um pouco a visão em relação a uma série de fatores que acabam prejudicando nas relações, quando poderíamos, uma luz mais direcionada para enxergarmos de forma clara e equilibrada determinadas situações, sobre plantar aí algumas questões que a gente vai depois, com o tempo e com maturidade, verificar que nem eram tão importantes assim e que de repente afetam um relacionamento. Então que a luz de Oxalá também possa ser utilizada por todos dentro da sua vida, dentro do seu dia a dia, dentro do seu trabalho, nesse sentido, que seja efetivamente uma luz para lhe trazer a clareza do caminho, o equilíbrio e justamente com ele a sabedoria das escolhas que fazemos. Acho que a luz significa muito isso. É clarear, é lhe mostrar, é iluminar aquele caminho que você quer trilhar. E que a gente possa, dessa forma, fazer isso. Eu queria aqui, antes de terminar rapidamente, dar só um lembrete. Amanhã, a partir das 10 horas, nós teremos um ritual. Na realidade, uma grande alegria, vai ser uma grande festa. Já são, como disse, são 31 anos da Pax, é aniversário de Saint Germain, não preciso nem falar, é o condutor de todo esse trabalho desenvolvido pela Carmen, pela casa. E nossa diretora, inclusive eu vou pedir um minutinho só também da sua atenção, vou até citar. Hoje, graças a toda uma conjunção do plano espiritual e o convite da Carmen, a gente já fez vários trabalhos há um bom tempo passado, o convite para a gente, além das ritualísticas, além dos cursos que virão, efetivamente iniciar esse trabalho com o programa da TV Pax. E a nossa diretora de TV aqui, a Gláucia, sabiamente, sintetizou uma frase que eu tinha dado como se fosse o mote para o nome do programa. E dentro daquilo tudo ela soube, eu aqui agradeço publicamente, com maestria, fazer uma concisão disso e dar esse nome que vocês têm aí no próprio programa já descrito, Natural Ser. E acho que tem tudo a ver com essa nossa relação, porque é a relação do espiritual com o natural, com o ser, a Umbanda e como a ritualística e a energia espiritual é professada, é movimentada, então, frente a tudo isso. Então eu agradeço aqui, inclusive, e ela, como lembrou, também são 11 anos da TV Pax, ou seja, todas as sementes plantadas, nessa orientação de Saint Germain, nessa casa, tem dado mais do que frutos, tem dado muitas alegrias. E amanhã, a partir das 10, com
Sloane Lacerda, né? O Cláudio Bueno, a Jane Ribeiro e a Carmen. Vai estar sendo feito toda uma celebração, uma grande alegria, e espero poder contar, né, com vocês, aqueles que tiverem disponibilidade, venham, estaremos aqui numa grande celebração, numa grande vibração, venha fazer parte dessa festa tão importante para a gente. Eu quero também agora, ao final, só mandar um abraço especial, né, para o meu babá Lorixá, Pai Bubi, grande amor, eterna gratidão de todos os caminhos que, né, podemos juntos aí desbravar. Muito aprendi, em breve nos veremos novamente. E também dizer a cada um de vocês, agradecer na realidade primeiro por estar nos assistindo, agradecer por confiar em todo esse trabalho que a Pax desenvolve, e tenho certeza, né, é com um objetivo sempre muito maior, é preocupado com o ser, com o coletivo, com o planeta, com tudo. E a gente está aqui efetivamente para auxiliar da forma como puder cada um de vocês. Eu agradeço a presença, Motubá, a cada um de vocês. Peço a algum já que abençoe a caminhada de vocês e, com certeza, nos veremos na próxima semana em mais um programa Natural Ser. Obrigado e até lá.